Olá! Bom, eu sou a doutora Iessa Vieira e quero agradecer a todos vocês que se inscreveram na jornada. Eu tô muito feliz porque tiveram muitos inscritos, sinal de que tem muitos dentistas aí querendo realmente se inserir no mercado da odontologia estética, né? Então agradeço a todos, preparei essas duas aulas com muito carinho. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem, anotem as dúvidas e vamos começar. Eu vou começar contando um pouquinho da minha história. Sei que tá todo mundo muito ansioso pelo caso clínico, né? Mas eu recebo também muitas perguntas. E essa, como você começou? Você sempre fez faceta? Então assim, dentro disso eu vou começar contando um pouquinho da minha história pra vocês, certo? Então, vamos seguindo aqui um roteiro pra não me perder. Eu tenho 37 anos. Eu me formei há 17 anos em Alfenas, eu sou natural de Alfenas, tá? Me formei lá. Sempre minha família morou em Santo André, onde eu estou hoje, né? Mas me formei lá em Alfenas. Então, em 2005 eu finalizei a minha faculdade e meu primeiro emprego foi em Sorocaba, tá? Eu fui trabalhar na clínica de uma tia minha e lá eu fiquei por 4 meses. Tá? Lá foi assim, um aprendizado que não tem preço, né? Porque ela já era formada há muitos anos, então lá eu aprendi a lidar com o paciente, a fazer assim, o planejamento, porque na faculdade a gente perde, né, um pouco disso, a gente aprende algumas coisas, mas essa parte de contato mesmo, de orçamento, de receber, de administração, a gente não sabe nada, vamos dizer assim, né? Então, aprendi muito com ela nesses 4 meses, e vim pra Santo André, né? Voltei pra minha casa, voltei a morar com os meus pais. Eu tava com 21 anos nessa época e decidi abrir o meu primeiro consultório. Tinha a oportunidade de trabalhar em outras clínicas, mas eu sempre tive vontade de ter o meu consultório, então eu falei, vou encarar, né? Porém, eu fui bem, como eu digo, bem modesta, tá? Eu investi pouquinho, eu aluguei uma sala pequenininha, era um sobrado que tinham 6 salas, né? Então dessas 6 salas, uma delas era minha, então a gente podia dividir água, dividir a luz, dividir a secretária, então os custos eram bem baixinhos, era um aluguel num preço bem em conta na época, e eu comecei. Até pus aqui no slide pra vocês, né? Essa primeira foto é a foto do consultório, assim que eu montei. Vocês podem observar ali atrás, não tem móvel odontológico, né? Era muito caro, eu fiquei assustada na época com o preço dos móveis odontológicos, então eu fui numa loja de escritório mesmo, aqui em Santo André, e comprei armário de escritório, mesa, se vocês olharem ali, era uma mesinha de escritório, até as cadeiras dá pra olhar e ver que era cadeira de escritório, prateleira comprada ali na Leroy Merlin, e vamos lá, porque assim, era 1/10 do preço de armário odontológico, então assim, eu tinha muita vontade, porque é lindo, né, mas não era fácil. Nesse começo, acredito que muitas pessoas entendam isso que eu tô querendo dizer. Então, realmente, foi um consultório bem simples, e eu comecei atendendo convênio. Fazendo alguns convênios com pequenas empresas ali da rua, com escola, com igreja, etc. Com tudo que eu podia fazer, eu sempre fui muito de correr atrás, assim, né? Não ficava lá esperando o paciente cair do céu. E o consultório, graças a Deus, encheu muito rápido, né? Então, acredito assim que em um ano e pouco, eu já tava com a agenda bem cheia. Só que, com aquele porém, agenda muito cheia, trabalhando muito, só que no final do mês, o rendimento não era aquilo que a gente sonhava lá na faculdade, né? A gente entra na faculdade com uma ideia, na faculdade a gente ouve muita coisa, né? E não era aquilo que estava acontecendo comigo. Então eu me sentia assim um pouquinho frustrada, porque eu trabalhava das 7 da manhã, 8 da manhã até 9 horas da noite, sem espaço mesmo na agenda, né? Porque às vezes as pessoas, não, mas tinha janela. Não tinha janela. E realmente no final do mês era um pouquinho frustrante, porque só pagava os boletos, né? Não dava pra fazer muita graça. Mas assim, eu segui, tá? Então assim, o que eu gosto de contar da minha história, que é uma parte que realmente eu tenho muito orgulho, em relação aos cursos, né? Todos os cursos que eu fiz foi o que me trouxe até o ponto que eu cheguei hoje. Então eu vou falar pra vocês um pouquinho do primeiro curso que eu fiz. Foi assim realmente que eu vim de Sorocaba,
que eu montei o consultório, eu já ingressei na especialização de dentística, apesar de não ter muita vivência clínica, né? Eu sempre gostei dessa parte estética, eu sempre achei muito interessante. Inclusive, quando eu comecei a especialização, as pessoas falavam, nossa, Iessa, pra fazer restauração não precisa fazer especialização, dentística é muito fácil, todo mundo sabe fazer, né? Eu fiquei até um pouco chateada assim na época, mas eu fui firme, eu falei, não, eu quero fazer essa especialidade. Então eu fiz a especialização de dentística na USP, né, lá na Fundecto. Foi maravilhoso, abriu minha mente para muita coisa, abriu minha mente para o clínico geral, abriu principalmente a minha mente para a parte prótese, né, porque dentística entra ali um pouquinho na prótese. E nenhum momento eu me arrependi, apesar de eu ter recebido muitas críticas, né, por ter escolhido essa especialidade. E a partir dela, eu continuei, terminei a especialização, em 17 anos de formado, eu nunca fiquei um período de 6 meses sem fazer um curso. E eu sempre buscava cursos longos, né, cursos realmente que trouxessem pra mim uma bagagem. Então, assim que eu saí da especialização, eu já entrei no aperfeiçoamento em prótese, né, eu fiz a pós em prótese, foi 1 ano de curso, né, uma vez por semana, então um curso assim, com uma carga horária bem legal. Então, saindo da prótese, eu resolvi fazer implante. Nunca gostei muito de cirurgia, mas eu queria ter ali o conhecimento para poder integrar, né, todas as especialidades na minha mente e poder oferecer o melhor tratamento para o meu paciente. Então eu fiz 1 ano de curso cirúrgico de implante, depois eu fiz 1 ano de curso protético, né, de prótese sobre implante. Aí depois eu fui para pério, fiz a periodontia básica por 1 ano. Depois eu fiz 1 ano de periodontia avançada. Eu sempre achei assim que a periodontia é a base de tudo. E hoje, então, com as facetas, nossa, me dá assim uma bagagem incrível. Então, curso de periodontia, eu falo que é até um curso difícil da gente achar, porque as pessoas não têm muito interesse, né? Então, eu fiz esses 2 anos aí do curso de periodontia que me trouxe muita bagagem mesmo, acho que essa é a palavra. Depois do básico e do avançado em pério, eu fiz a endo, né? Eu fiz também 1 ano de endo. Eu já tinha muita experiência em endo, porque durante a faculdade eu fiz um curso de endodontia. Então, esse foi mais um para aprender rotatório, etc. E, enfim, fiz todas as especialidades. Aí depois vieram os cursos de imersão. E, enfim, não vou falar de todos porque senão vai ficar muito cansativo, eu falei dos principais. Mas o que eu queria mesmo frisar nesse momento é isso, é que eu aconselho a vocês, gente, não economizem em cursos, tá? Curso é algo que ninguém nunca vai tirar de vocês e cada curso agrega um pouquinho. Por mais que você pense, isso eu já sei. Não, às vezes você vai lá, você vai fazer 1 ano de curso, mas um detalhe vai fazer toda a diferença, vai falar, já valeu o curso inteiro, né? Então isso eu achei importante contar de todos os cursos, porque realmente se eu posso dar um conselho, né? Eu tenho primas dentistas, amigas que estão formando agora, é sempre que eu falo, gente, curso. É muito, muito importante e é o que eu sempre fiz na minha jornada aí, tá? Então, só voltando lá ao dia a dia de trabalho, né? Então eu fui fazendo todos esses cursos e isso foi agregando na minha profissão. Eu fui parando de atender alguns convênios, né? Porém, a carga horária ainda era muito puxada, né? Sempre muito, muito cansativo, realmente. Então eu falo assim, eu chegava em casa com fome e com dor nas costas. Eu não sabia se eu comia primeiro ou se eu deitava primeiro. E foi assim por muitos anos. Até que eu comecei assim, a me envolver um pouquinho nas redes sociais e comecei a perceber que tava assim, se falando muito das lentes de contato, de transformação de sorriso. Foi quando eu falei, nossa, essa área tem tudo a ver comigo, né? Porque eu sou especialista em dentística, faço muita prótese, acho que eu posso me encaixar ali, né? Foi aí que eu comecei a buscar alguns cursos assim de imersão para eu entender um pouco assim da técnica das lentes de contato em porcelana e comecei a executar. Nesse momento, eu falo que foi a minha primeira virada de chave, vamos dizer com essas palavras. Foi quando a minha vida mudou um pouco, sabe? Eu comecei a desenvolver um trabalho que chamou a atenção e eu comecei a ter procura dos pacientes para isso e eu já consegui assim ter um ticket médio maior, né, para poder e já vi que a minha carga horária ali já foi diminuindo.
porque a parte do clínico geral eu já conseguia passar para outro dentista fazer, porque a parte das lentes de contato já me tomava muito tempo. Então foi quando, gente, eu recebi o meu primeiro convite para revista, né, para a revista Plástica e Beleza, que é uma revista que era, né, uma revista, hoje infelizmente ela não tá mais no mercado, mas na época era uma revista de âmbito nacional. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo pelo reconhecimento do meu trabalho, né, e uma coisa puxa a outra. Com isso da revista, fui recebendo outros convites de revista, de jornal, etc. E aí eu fui vendo as coisas mudarem. Foi quando eu, inclusive, mudei de endereço. Então aqui até tem uma foto já do meu segundo endereço, né, que já melhoramos ali a estrutura, tá? Estrutura de consultório era maior, estrutura de recepção, né? Já consegui fazer meus móveis planejados. Então, assim, já foi a realização de um sonho, já foi mais um passo. E isso foi depois de 10 anos, tá? Então, depois de 10 anos, numa vida realmente bem puxada, que eu consegui me destacar, a princípio com as lentes de contato dental, e mudei pela primeira vez de endereço. O que acontece? Então eu tava já me destacando ali com as lentes de contato em porcelana, só que eu tinha algumas ressalvas com as lentes de contato em porcelana. Me desculpem quem não concorda, é que realmente eu tô pondo assim, contando a minha história, pondo o meu ponto de vista. Então assim, duas ressalvas que eu tinha, gente, era a questão do desgaste. Lá atrás, quando eu comecei com as lentes de contato em porcelana, o desgaste ele era um pouco maior, né? Hoje a gente sabe que os desgastes são bem mais conservadores. Eu ainda trabalho muito com as lentes em porcelana, né? Então a gente faz realmente desgastes mínimos, só que existe um desgaste, né? Não tem como falar que é sem desgaste, porque senão não tem um eixo de inserção, não vai ter uma boa adaptação e o caso não vai ter sucesso, tá? Isso era uma das ressalvas. Então eu lembro que na época que o meu irmão via, né? Nossa, na revista, quero fazer lente de contato no meu dente também. Que ele tinha os dentes pequenininhos. Eu falei, não, você é muito novo, não vou desgastar todos os seus dentes. Aí meu marido também tinha ali uma queixa do sorriso dele e ele queria pôr. Eu falei, não, você não precisa. Então, assim, eu via, tem alguma coisa errada aqui, né? Eu faço uma coisa que nas pessoas que eu mais amo eu não quero fazer. O outro ponto fundamental. Assim, gente, é até ruim falar isso, mas a dependência de terceiro. Gente, isso daí trava demais a gente no consultório, né? Então, assim, a dependência que eu tinha de achar um bom protético era muito difícil. Hoje, graças a Deus, depois de tantos anos, eu tenho um protético maravilhoso, que eu amo. Mas até eu chegar nesse laboratório, eu mandei trabalho para tanto protético, eu mandei trabalho pro Brasil inteiro. Eu mandava trabalho pra Goiânia, me falavam em Cuiabá, no Mato Grosso, tudo eu testava, sabe? E eu não chegava ali aonde eu queria. E mesmo hoje, tá? Com esse protético meu, que ele é maravilhoso, eu tenho as minhas dificuldades. Por quê? Chega o paciente, aconteceu isso comigo essa semana, chega o paciente, esse lateral tá maior do que esse. Eu tenho que mandar pro protético, às vezes corrigir um detalhe, isso 7 dias pra ir, 7 dias pra voltar. Aí volta essa ponta desse canino. Poderia diminuir, mas preciso mandar pra dar o glaze. Uma bossa ali, um detalhe, uma aresta, uma quina. Tem paciente que é muito exigente. E aí a gente fica nesse vai e vem pro protético até a gente chegar naquele trabalho de excelência que a gente busca. Então, assim, isso era muito difícil pra mim. Eu cheguei a pensar até fazer curso de protética na época pra eu fazer os meus trabalhos, mas assim, realmente era inviável, tá? Então, o que eu vejo hoje nas facetas é isso. Eu consigo resolver tudo sozinha. Então, às vezes vem um paciente de outro estado que eu moldo, eu insero, eu provo e eu faço no outro dia. Então, assim, eu tenho liberdade pra trabalhar. Isso eu acho, assim, fundamental, eu acho maravilhoso. Mas, enfim, voltando. Então, como que eu comecei com as facetas em resina? Foi pelas redes sociais também. Um belo dia eu tava no Instagram, eu vi um caso lindo, né? Sempre gostei de avaliar os casos, assim, pra desenvolver o senso crítico, né? Eu vi um caso lindo no Instagram, parei pra olhar e falei, nossa, quem será esse protético? Não era um protético, era faceta em resina. Eu não acreditava naquilo que eu tava vendo. Era assim, tão lindo, tão perfeito, um brilho, um polimento, que eu não acreditava que era resina, não acreditava mesmo. Então foi assim que eu comecei com as resinas. Foram muitas horas de estudo, muitas viagens,
muito tempo assim que eu saía do consultório, né? Então vocês entendem que não é só o preço do curso, é o tempo que a gente deixa de trabalhar, né? Eu tive que aprender tudo sobre oclusão, eu tive que aprender tudo sobre anatomia, tive que aprender enceramento, que era uma coisa que eu nunca imaginei fazer, né? Tive que aprender enceramento. Então realmente eu me dediquei muito a esse projeto, né? Esse lugar tinha um objetivo, né? Eu me dediquei muito para chegar nesse objetivo. Bom, então acho que eu resumi para vocês um pouquinho da minha história, tá? E só para situar vocês, então hoje, graças a Deus, eu me mudei de endereço mais uma vez. Eu tô aqui numa região nobre de Santo André, né? Num lugar que eu sempre tive muita vontade de montar a minha clínica. A clínica, eu falo com muito orgulho, né? A clínica ficou linda, eu pude fazer tudo do jeito que eu queria mesmo, do jeito que eu sempre sonhei. Até mesmo para oferecer, né, um ambiente, uma estrutura melhor para os meus pacientes. Hoje eu recebo pacientes de outros estados, eu recebo pacientes até de outros países aqui na minha clínica para fazer essa transformação de sorriso. Então esse é um pouquinho da minha história, espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai para a apresentação do caso clínico, que eu acho que todo mundo tá doido para saber, né? Como eu faço, a técnica que eu utilizo, meu método. E vamos começar. Espero poder passar o máximo possível de informação para vocês hoje. Bom, então, vamos começar a apresentação do caso clínico. Gente, eu escolhi esse caso, é um caso muito especial, tá? Um caso que vocês vão gostar muito de ver o antes e o depois, né? Todo o processo feito nessa paciente. Inclusive, eu selecionei para vocês trechos de depoimento dessa paciente mesmo, tá? Por que eu quis selecionar esse caso em específico? Porque eu quero que vocês vejam o poder que vocês podem ter na mão de vocês. Não só de transformar sorrisos, tá? Mas também de transformar a vida. Eu tô super feliz, eu tô super ansiosa. Eu acordei hoje às 3 horas da manhã, contando os minutos para estar aqui. Porque fica tão certinho, aí de repente eles vão pontuar, eles vão ser legal. Essa ansiedade, ela vai muito além realmente de uma realização desse sonho. Cuidar do meu sorriso, transformar o meu sorriso, faz parte realmente de uma história desde a minha infância. Pode parecer exagerado, gente, mas não é. Eu vivo isso aqui no consultório todo dia. E é realmente assim, o poder de transformar a vida, o poder de devolver a autoestima. Cada pessoa tem ali a sua história, né, por trás, então a gente tem esse contato com o paciente. Claro que a gente recebe casos mais simples, né, mas eu acredito assim que a maioria dos meus casos são casos realmente assim de mudanças grandiosas. E isso faz muita diferença assim pro nosso bem, né, pro nosso dia a dia, pro nosso propósito até de vida, vamos dizer assim. Tinha essa coisa de bullying, mas hoje eu posso, né, referenciar isso. Então eu tive uma história de muito bullying, muito apelido. As crianças, né, que eram dos meus amiguinhos de escola, sempre estavam tirando muito sarro. Isso me marcou bastante. Minha formatura eu fiz fotos, várias fotos, o meu álbum ficou pronto e eu não quis nenhuma foto por conta da dentição. Então isso marcou bastante. Aos 23 anos eu consegui colocar um aparelho ortodôntico, mas ainda assim, né, não ficou aquele sorriso que eu sempre esperei. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aí a foto inicial, tá, da paciente, pra gente fazer o planejamento. Então eu costumo falar que o planejamento é um dos passos mais importantes, tá? Não adianta a gente saber fazer uma estratificação linda, um polimento, anatomia perfeitos, se a gente não consegue planejar bem o caso, nunca o resultado vai ficar um resultado de excelência, tá? Então vamos tomar muito cuidado aí nesse ponto de o paciente vir, de vocês fotografarem, fazer um modelo de gesso, conversar com o paciente, entender qual que é a queixa daquele paciente
depois que ouvir o paciente, pontuar para ele algumas coisas que às vezes ele não viu no sorriso dele, que é um desnível de gengiva, por exemplo, que às vezes ali no começo não incomoda, mas no final pode vir a incomodar. Então, assim, o planejamento é essencial, tá? Isso é realmente muito importante. Então, essa paciente, ela relatava que ela não gostava do formato dos dentes dela, né? Ela percebia ali a diferença de altura que ela tinha entre os centrais, né? E transformar o sorriso dela era realmente um sonho. Essa paciente, ela tem uma história de vida super linda, né? Ela é muito guerreira, ela estudou uma filha, ela passou um período muito difícil e ela falou, agora é minha hora. Então ela veio pronta para isso. Hoje eu começo a observar muitas fotos que eu tiro, eu prendo a minha boca e não consigo realmente sorrir. E hoje essa história vai mudar. Aqui é o sorriso dela, né? Eu sempre gosto de fazer foto com contraste, foto do sorriso pra gente ter uma visão ali. Muitas vezes o paciente pode ter uma inclinação ali, né, de linha média, por exemplo. A foto do rosto da paciente, onde a gente pode ver ali os olhos, né, a paciente deve estar olhando pra gente. E essa foto do rosto, que é uma foto muito importante pra gente traçar ali os planos, né. Então eu gosto de marcar a linha bipupilar, a linha paralela à borda incisal e a linha média, porque ali a gente já identifica diversas coisas, né? A gente pode identificar, como eu disse anteriormente, se o paciente tem uma inclinação de linha média, não era o caso dela, ou um desvio de linha média, ou uma inclinação de maxila, por exemplo. Então essa foto também é uma foto muito importante para o nosso planejamento e que pode interferir no nosso resultado final. Depois de falar de planejamento, a gente vai falar um pouquinho de mockup, né? Aqui na jornada, eu sei que a gente tem alunos que já fazem facetas, alunos que estão começando a fazer, como tem também pessoas que acabaram de se formar agora, ou que ainda vão se formar no meio do ano, mas que já estão estudando. Então eu quero falar assim, do básico ao avançado, para que todo mundo possa absorver algo aqui na jornada. Então a parte do mockup, gente, consiste em quê? Consiste em a gente ter ali um planejamento, que é o enceramento, que pode ser feito pelo protético ou pode ser feito pelo profissional dentista mesmo, tá? Eu, no caso, gosto de fazer os meus enceramentos. Então, eu gosto de isolar ali com vaselina, né? Os dentes na boca do paciente. Coloco a resina bisacrílica dentro da muralha. A gente leva em boca. Eu espero aí mais ou menos uns 40 segundos, já consigo remover os excessos ali, que facilita pra gente depois. E depois eu espero mais ali 1 minuto e meio, 2 minutos para tirar tudo. Ali a gente tem o nosso projeto transferido para a boca do paciente, né? A paciente vai poder olhar se ela gostou daquele tamanho de dente, se ela gostou daquele formato de dente. E não é só o paciente olhar, a gente também vai olhar. Se a gente conseguiu, aqui no caso dela, ela não tinha nem desvio nem inclinação de linha média. Mas no mockup a gente vai ver se a gente conseguiu corrigir aquele desvio, se a gente conseguiu corrigir todas as queixas da paciente, tá? Então esse é outro passo, gente, que eu falo assim que é essencial. Então tem algumas alunas que falam, esse eu fiz o caso, mas eu não provei mockup. Infelizmente, grande chance de fracasso, tá? Tem que ter essa etapa. Que o paciente tá com pressa porque ele mora em não sei lá onde. Gente, se não pode fazer o mockup, não pode fazer o trabalho, tá? Tem que fazer o mockup, ele é essencial pra gente ter um resultado final de excelência, como a gente tá buscando aqui, não é? Certo. Então, após a prova do mockup, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o isolamento. Eu gosto de fazer o isolamento absoluto modificado, que é como vocês conseguem ver nessa foto. Vocês podem fazer com o abridor, eu já fiz com o abridor no passado. Não gosto, o paciente ficava bem cansado, bem incomodado. Aí na primeira hora ele ia bem, depois ele começava a se mexer demais na cadeira, que ele começa a machucar o inferior, então me atrapalhava um pouco na execução do caso. Com esse tipo de isolamento, o paciente fica bem tranquilo, né? E fica muito mais fácil o nosso trabalho aí, porque são algumas horas, né? Depois do isolamento, eu gosto de pôr o fio retrator, é importantíssimo, porque o fio retrator, ele protege ali a gengiva e ele segura aquele fluidozinho, né, o fluido crevicular que sai de dentro da gengiva e pode atrapalhar na nossa adesão, né, na qualidade final ali, na nossa adaptação cervical. Então, eu acho muito importante pôr o fio retrator, tá? E agora eu vou falar da técnica em si. A técnica que eu utilizo é a técnica de estratificação. Então, o que acontece? Recebo também muitas perguntas, e o que é estratificação? Então, vou resumir aqui para vocês. Estratificação nada mais é do que a gente pôr
várias camadas de resina, para que essas diferentes camadas imitem o natural, né? Então, por exemplo, a gente põe a concha palatina, que é uma resina meio leitosa, depois a gente põe uma dentina, que é uma resina mais opaca, a gente vem com translúcido para dar aquela naturalidade final do caso. Então, a técnica de estratificação é isso, é a gente trazer naturalidade ao caso, tentando imitar a natureza. Então, eu vou começar falando da nossa primeira camada, tá, gente? Que é a camada palatina, a gente chama de concha palatina. Essa camada é a camada que dá todo o design, assim, do nosso sorriso final, né? Porque ela copia toda a borda ali, todo o comprimento do dente, todas as ameias. Então, ela é uma das camadas mais importantes, a gente pode dizer assim. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pôr a resina na muralha, tá? E aí eu acomodo a resina na muralha e depois eu levo em boca. Eu vou pôr o vídeo também pra vocês verem, eu fiz questão de trazer os videozinhos, porque os videozinhos, assim, clareia totalmente a ideia pra vocês. Então vamos lá. Eu pego a resina, coloco ali na muralha, vou acomodando, deixo bem fininha, tá? Se a gente quer ter um resultado maior de translucidez no final, essa camada precisa ser uma camada bem fininha, ela não pode ser grossa. Tira ali os excessos. E aí a gente encaixa na boca, termina de acomodar, polimeriza e remove devagar a muralha. A nossa concha tá pronta. Eu até pus um outro videozinho aqui com as duas conchas prontas, para vocês verem. É isso. Acho que fica mais claro vendo dessa forma, né? Então eu faço um dente de cada vez, nada impede de fazer. Conheço profissionais que fazem todos de uma vez, nada impede. Eu faço um dente de cada vez. Faço o central, polimerizo, removo, vou lá, coloco no outro, encaixo, polimerizo, removo, vou fazendo um por um, tá? Mas primeiro eu faço todas as conchas, tá? Em relação à resina, que também recebo várias perguntas, né, em relação a isso. Então, o que acontece? A resina da concha, ela tem que ser, gente, uma resina resistente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes a pessoa investiu lá numa super resina caríssima, mas não é uma resina híbrida. Então, para concha, eu sempre indico que seja uma resina híbrida. Independente se é micro híbrida ou nano híbrida, ela sendo híbrida, ela traz resistência pra gente, tá bom? Então, sempre, independente da marca, né, porque, claro, tem profissionais que precisam cobrar um preço menor, tem profissionais que conseguem cobrar um pouco mais, aí você pode investir um pouco mais nas resinas, mas independente da resina, independente da marca, procure uma resina híbrida, tá bom? Pra gente fazer a concha. Então aqui a foto, né, da concha palatina, já falei da resina, no caso dela, eu usei a Trans 20, a Empress Direct, da Ivoclar Vivadente. É a resina que eu mais uso, né, às vezes eu uso, eu alterno entre Trans 20 e Trans 30. São resinas resistentes e que dão, assim, aquele aspecto mais leitoso ali pra concha. No caso dela, então, foi a Trans 20. A nossa segunda camada é a camada de dentina. Essa camada, gente, também causa muita dúvida. Por quê? As pessoas pensam que a dentina você vai pôr na vestibular toda. E em 90% dos casos você não vai. Porque a partir do momento que você colocar dentina na vestibular e colocar esmalte, vai ficar aquele dente muito volumoso. Você perdeu toda a estética do sorriso, né? Dente volumoso, dente gordinho, perdeu toda a estética do sorriso. Então a dentina, ela serve pra quê? Ela serve pra mascarar aquela transição ali do dente do paciente pra resina da concha, e ela serve pra gente formar os mamelos, né? Pra trazer aquela naturalidade que eu comentei com vocês da estratificação. Então, no caso dessa paciente, eu usei a dentina B1 da Empress, né? Ela também é uma resina híbrida, então querendo ou não, por ela estar ali bem na palatina, sendo uma resina híbrida na dentina, ela também traz um pouco mais de resistência pra gente, no caso. E a mesma coisa, eu separei um vídeo para vocês entenderem essa colocação ali na borda incisal. E o que é importante ressaltar é que ela não pode fechar toda a borda incisal, cobrir toda a concha, porque a dentina ela é sempre uma resina mais opaca. Então, se você fechar toda aquela concha que você pôs, você não vai ter translucidez. Então, você vai encobrir só a transição, formar os mamelos e deixar ali 1 milímetro, 2 milímetros da concha aparente. Claro, e esse é 1 ou é 2, depende do tanto que você tem, do quanto você está aumentando o dente do seu paciente. Quanto mais espaço você deixar livre de dentina, mais translucidez você vai ter, tá bom? Então vamos ao videozinho aqui. Então, olha lá, a gente pega um pouquinho da dentina, coloca ali na transição, porque ali quando a gente vai
fazer o preparo do dente, a gente faz um biselzinho. Então, bem em cima desse bisel, a gente coloca a dentina, vai acomodando e depois a gente deixa lá a bordinha livre, que vai trazer a translucidez, e marcamos os mamelos. Podemos marcar com o explorador, existe até espátulas específicas para isso, mas o próprio explorador já resolve o problema. Deixa bem bonitinho ali os mamelos, um pedacinho da concha aparente e polimeriza, tá? Acho que o vídeo clareia demais. Às vezes, algumas alunas do curso presencial têm alguma dúvida, eu sempre gosto de mandar o vídeo, porque imagem ou falar, às vezes não clareia tanto. Espero que vocês estejam entendendo bem com o vídeo, tá, gente? Qualquer dúvida, depois vocês podem me chamar no direct. Bom, então agora a gente vai para a nossa terceira camada da estratificação, que é a resina de esmalte translúcido, que traz aquele efeito meio azulado, que traz uma naturalidade que nós dentistas achamos lindo, né? A gente tem que tomar cuidado com essa camada, porque tem alguns pacientes que não gostam, então é bom a gente estar sempre conversando, né, com o paciente, mostrando foto de caso com translucidez, caso sem translucidez, para ele falar pra gente o que ele quer. Porque já me aconteceu de eu achar o caso lindo, maravilhoso, aquela translucidez perfeita na foto, e o paciente, não tô gostando, parece que tem uma manchinha. Então eu gosto sempre de frisar que a gente tem que estar em contato com o paciente, explicando, porque depois é mais trabalhoso a gente ter que às vezes refazer o caso, tá bom? Então essa resina trans, a gente vai fechar toda a borda incisal agora. A gente vai pôr entre os mamelos e aquele pedacinho que tinha ficado aparente, a gente vai fechar com ela, tá bom? A resina que eu usei no caso dessa paciente é a trans da Estelite Omega, da Tokuyama. Existem várias resinas de efeito translúcido no mercado, tá? Essa resina, ela não precisa ser híbrida, ser de resistência, enfim, né? É uma resina realmente de efeito. Aí vai o efeito que você achar mais bonito. Essa resina trans, ela é a resina mais translúcida que tem no mercado. Então, se você quer um efeito mais natural, tem outras. Existe a Transopal, da Ivoclar, existe da Z350, a GT, existe da Forma também, a incisal da Forma, a trans da Forma. Então tem várias resinas de efeito no mercado. Vocês podem aí usar de acordo com o que vocês querem para cada caso. Tem umas que tem um efeito mais azulado, outras um efeito mais acinzentado, né? Eu gosto muito de usar essa daí sempre me traz bons resultados. E agora, gente, a gente vai pro esmalte final, tá? Que a gente enfrenta ali uma certa dificuldade, porque no esmalte final é que a gente vai trazer a anatomia, né? Que a gente realmente vai trazer ali o dente em si. No esmalte final, a maior dificuldade que eu sei que vocês têm é como não grudar os dentes, né? Essa é a pergunta que eu mais recebo. E essa, como que você faz para um dente não grudar no outro? Eu utilizo a técnica com a matriz de poliéster, de fazer o tracionamento. Para mim, ela é a melhor técnica, porque quando a gente traciona ali a matriz, pegando um pouquinho dentro da gengiva, a gente tira aquele degrau, que é o degrau mais difícil de tirar depois com polimento. Você vai com broquinha, você vai com lixinha, tudo que você vai ali, parece que o fio dental sempre enrosca. Então, com a matriz de poliéster, você consegue fazer o contorno bem direitinho. Vai ter um vídeo também para vocês verem. Mas primeiro, eu vou pôr o vídeo da colocação do esmalte, tá bom, gente? Vamos lá. Então a gente pega a resina de esmalte, a gente vai colocar ela na vestibular toda. A gente não vai pondo em pedacinhos não, viu, gente? Porque senão depois fica a emenda. Então essa camada você tem que tentar fazer ela sem emenda. Você vai pegar ela, vai pôr na vestibular toda e vai acomodando com a espátula. Você pode usar também o pincel, né? Como nesse vídeo eu mostro. O pincel, ele alisa bem, ele já ajuda a resina a não ficar com tanta imperfeição, vamos dizer assim, né? Aqui eu pus também um videozinho fazendo o canino, só pra ilustrar mesmo, né? Arrumando ali com um pincelzinho, já tentando dar uma anatomia, tá? Claro que depois a gente vai com broca, a gente vai com disquinhos de lixa, mas o que a gente conseguir dar de anatomia ali nesse momento é importante, já facilita o nosso trabalho lá na frente. E por último, o videozinho mais esperado, que é o videozinho da matriz de poliéster fazendo o tracionamento. Então vamos lá. Então, ó, a gente entra com a matriz, vamos pôr ali 0,2 milímetros na gengiva, um pouquinho
pouquinho mesmo, né? Por isso que é importante estar com fio retrator, porque o fio retrator já protege ali aquela gengiva, né? E dá uma visibilidade maior pra gente. Então vai entrar um pouquinho com a matriz de poliéster dentro da gengiva e vir puxando. É importante, claro, vocês vão desenvolver treinando, mas uma dica que eu dou, é importante estar com a mão firme. Você não vai fazer força, mas a mão tem que estar firme, você tem que estar esticando a matriz, sabe que às vezes você tá com a mão muito molinha, a matriz dobra, então você estica bem a matriz, afirma a mão e vem puxando devagarzinho. Quando você fizer isso, você vai ver que vai ter excesso de resina ali para palatina, sai um pouco também de excesso para incisal, você volta consertando o formato, consertando a anatomia e antes de polimerizar, você passa mais uma vez a matriz, mas sem pressionar. Passa a matriz só para separar os dentes e aí você polimeriza, tá? Então assim, pra mim é a melhor forma de fazer a proximal. Testa que você vai gostar, eu tenho certeza, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês essa foto, tá? Que é a foto quando a gente finaliza, então, a colocação do esmalte, tá, gente? Então, nesse momento, é o momento que eu tiro o isolamento absoluto, removo o fio retrator, tiro os excessos ali da palatina, que sempre fica um pouquinho de excesso, e eu vou dar um intervalo pro paciente, vou dar um descanso. Porque geralmente até esse ponto eu demoro aí umas 2h30, 3 horas para fazer de canino a canino, né? Se for de pré-pré, um pouquinho mais. Então o paciente já tá um pouquinho cansado, a gente dá um descanso para ele, pra gente ir pra segunda etapa. Então o que eu costumo falar? Peço pro paciente não olhar no espelho, porque ainda não tá pronto, né? Pro paciente não assustar, né? Não se decepcionar aí nesse momento. Tiro ali os excessos palatinos, como eu falei, porque nesse momento se o paciente quiser comer alguma coisa, não dá pra ele comer, ele descansa, vai ao banheiro, enfim. E, muito importante também, é que a gente descansa, porque o profissional também já tá cansado, tá? E a gente precisa chegar nessa segunda etapa como se estivesse começando agora, porque essa segunda etapa é a etapa mais importante, tá? Que é a etapa que realmente a gente vai dar aquele brilho, aquele polimento, aquela coisa que eu falei pra vocês, que a gente consegue deixar a resina parecida com a porcelana. Então a gente não pode chegar nesse momento cansado, já desanimado, não. Então a gente dá esse intervalinho pro paciente, pra gente também, pra gente voltar com ânimo total pra segunda parte, tá bom? Inclusive, eu deixei essa segunda parte pra nossa segunda aula, tá? Porque eu também não quero que vocês já estejam cansados hoje e não se atentem tanto nessa parte tão importante, tá? Então, por hoje é isso de caso clínico. Na aula depois de amanhã, isso que vai ser liberada depois de amanhã, a gente vai falar dessa etapa, então vocês vêm preparados aí, papel, caneta para anotar cada detalhe do acabamento do polimento. E um recadinho que eu tenho para vocês aqui é o seguinte: amanhã a gente vai ter uma live, tá? Que vai ser uma live ao vivo, para vocês tirarem as dúvidas, qualquer dúvida que vocês tiverem da aula de hoje, do que vocês quiserem perguntar mesmo, eu vou estar disponível, vou estar totalmente aberta, a gente vai ficar aqui durante 1 hora, né, que é o tempo da live, respondendo o máximo de perguntas que eu puder responder pra vocês, tá bom? Lembrando também do sorteio, tá? Já a foto oficial já tá no feed, acredito que todos vocês já tenham visto, mas quem não viu, corre lá pra ver, porque amanhã na live eu vou fazer ao vivo o sorteio, né, pra que não tenha nenhum problema. Quero que vocês vejam a gente fazendo sorteio ali na hora. A gente vai sortear uma cesta super legal, depois eu vou mostrar pra vocês, que tem produtos da Cosmidente, tem produtos da PHS do Brasil, vou sortear um kit também de enceramento, tá? Que a Daniele tá disponibilizando aí pra vocês. O kit de enceramento dela é maravilhoso. Eu tinha vários instrumentais de enceramento, mas depois que eu conheci o dela, realmente, assim, eu fiquei apaixonada, eu só uso eles. E ela disponibilizou pra vocês, fiquei super feliz. Então vai ter esses 2 sorteios amanhã, tá? Tem aí as regrinhas, gente. Então vocês precisam curtir a foto oficial no feed. Vocês precisam seguir, né? Tanto a Daniele Totti, vai estar lá tudo certinho marcado pra vocês. Seguir a Cosmidente, seguir a PHS do Brasil e marcar 2 amigos. Esses amigos têm que ser dentistas, tá bom? A gente vai estar conferindo isso lá na hora do sorteio. Infelizmente, se você marcar um amigo que não é dentista, a gente não vai poder dar o prêmio, caso você seja sorteado. A outra regra é que você esteja na live. Então, assim, não adianta você ter feito tudo, né, lá no feed, mas se você não estiver na live, infelizmente, eu vou fazer esse sorteio de novo, vou sortear para alguém que esteja presente na live. Então, espero todos vocês lá amanhã, vai ser muito legal. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer para mim estar aqui hoje. Espero que as informações tenham sido objetivas e que te ajude no dia a dia clínico. Um beijo e até amanhã.